Fala, aluno Seduc, tudo bem? Professor Wendel Marques na área, para falar um pouco de física para vocês. Vamos comentar esse quiz para que vocês consigam ver os atalhos que estão presentes, né, nos enunciados, a fim de que você consiga visualizá-los e, de maneira mais rápida e correta, chegar à resposta e à resolução, para que o seu quiz tenha um grande aproveitamento. Isso aí é resultado de um trabalho onde você e o professor em sala de aula estão construindo dentro dessa caminhada. Então vamos lá para o primeiro quiz, galera. Bom, o primeiro quiz, meu povo, fala sobre o que a física estuda, gente. Partindo do conceito de que física é a ciência que explica os fenômenos naturais, nós precisamos ter uma base, seja ela teórica, seja ela matemática, seja ela filosófica, e tudo junto faz com que a física se torne uma ciência que aglomera, que ela soma tudo isso para que nós possamos explicar todos os fenômenos que acontecem na Terra e fora dela, né? Então o primeiro quiz diz o seguinte: o que a física estuda, gente? Olha, a física diz assim, a letra A diz assim: estuda a origem e a evolução do universo sem se preocupar com as leis naturais. Olha essa expressão, sem se preocupar com as leis naturais. É um termo muito complicado, não é verdade? Então, ó, atenção, galera. Se liga, ó. Presta atenção nesse detalhe aí, ó. Tá subindo a informação. Ó, não sem se preocupar com as leis naturais. Essa expressão torna a letra A errada. Vamos para a letra B. As propriedades dos materiais e o comportamento de sistemas naturais baseiam-se em leis matemáticas. Olha só, as propriedades dos materiais, características, formação, natureza, densidade, coeficientes, né? Viscosidade, a origem, tudo isso faz parte. Comportamento dos sistemas naturais, troca de calor. Por exemplo, baseando-se em leis matemáticas. Ora, para eu montar uma equação de Fourier, eu tenho que ter um evento, pensar sobre ele e estudá-lo de várias maneiras para que eu consiga montar uma equação que prove ou que norteie a veracidade do meu conhecimento. Então, olha o que é que diz a letra B. Será que ela tem algum erro? Vamos ver se ela tem algum erro. Não, ela não tem erros, então a resposta dessa questão é letra B. Realmente, a física estuda as propriedades dos materiais, seja comprimento, seja volume, seja área, seja densidade, temperatura, eletricidade, carga elétrica e por aí vai. E o comportamento dos sistemas naturais, né? Como eles se comportam diante de algumas situações. Qual é o erro da letra C, ó? Somente os fenômenos que ocorrem na Terra. Gente, não é à toa. Por isso que Einstein foi estudar as ondas gravitacionais. Não ocorre aqui na Terra, ocorre no espaço. Os astronautas que estavam recentemente fora da Terra, passaram 9 meses lá. Vocês viram a situação da aparência fisiológica? Os caras também sofrem, tudo isso é estudado. Tá bom? A letra D. Qual é o erro da letra D, pessoal? Somente os fenômenos microscópicos. Não. Se eu estudasse somente a interação, o átomo, os quarks, eu não saberia a consequência, por exemplo, de como o calor se propaga em uma barra de ferro. Eu não estudaria, por exemplo, o processo de o ciclo da água, tá certo? São exemplos de visualizações macros, né? Não micros. E a letra E vem dizendo que os princípios filosóficos sobre a matéria e a energia. Não é só isso. A letra E é uma alternativa incompleta. A física não se baseia apenas nos princípios filosóficos, ela se baseia também nos princípios filosóficos, nos conhecimentos da matéria e com o know-how matemático. Beleza? Então, a primeira questão, qual é o gabarito, galera? Letra B. As propriedades materiais e o comportamento de sistemas naturais, baseando-se em leis matemáticas. Tranquilo? Vamos agora para a nossa segunda questão. Beleza? Mãos a obras. Olha a questão número 2, irmão.
Qual é a sequência dos processos fundamentais no desenvolvimento do conhecimento científico? Galera, seguinte, ó. Conhecimento científico. Aí veja, formulação de hipóteses, experimentação, observação, elaboração de teoria. Experimentação, elaboração, observação. Eu quero só a sequência correta. Quando se fala em sequência de processos fundamentais, tem um carinha que a gente estudou, Newton. Lembra daquela fábula do Newton sobre a maçã? Tá aí, ó, a maçã caindo na cabeça do Newton. Ele primeiro fez a observação do evento, depois se questionou, olha a mãozinha no queixo dele aí, ó, o questionamento, por quê? Né? O porquê. Por que essa maçã caiu naturalmente? Depois ele foi formular a hipótese. Depois da hipótese, o que é a formulação da hipótese, professor? É você estudar, é você tentar explicar, com base no conhecimento que você já tem, organizar uma linha de raciocínio e montar uma hipótese sobre o que aconteceu. Depois, realizar as experiências, né, em laboratórios atuais. Agora tu imagina, pensa um pouquinho. Newton, meus amigos, Newton veio de um tempo onde nós não tínhamos essa tecnologia toda. O cara tinha um laboratório virtual. Os nossos maiores filósofos e pensadores partiram disso, de uma baixa estrutura para a realização de experimentos, mas mesmo assim eles não deixaram de ser observadores e pensadores. Depois da experimentação, eles vão formular as análises do resultado, se estava certo ou não a sua linha de raciocínio. Por isso a resposta correta dessa questão aí, meus amigos, é letra E. É letra E. Então, primeiro acontece o evento, você observa. Depois se questiona. Depois formula a hipótese. Depois faz a realização de experimentos. E aí monta a tua análise dos resultados. Bacana? Inclusive, quando você vai fazer mestrado, quando você for fazer doutorado, você tem que seguir à risca essas etapas aí. Tá bom? Não só isso. Cotidianamente em sala de aula, você tem que ter esse tipo de atenção, pois é necessário, quando o professor explica um assunto, você observa, você associa a um fato cotidiano, você questiona. No questionamento, você vai montar uma hipótese de uma pergunta. A partir da hipótese dessa pergunta, o professor vai te mostrar experimentalmente ou não, didaticamente em sala de aula, como que a tua hipótese tem fundamento ou não. Beleza? Certinho? Então a resposta da segunda alternativa, da segunda questão é a letra E. Letra E. Observação, formulação, experimentação e análise de resultados. Beleza? Certinho? Espero que vocês tenham acertado essa aí também. Vamos para a questão número 3. Agora vamos falar de grandezas físicas. Gente, quando você está na primeira série, você vê duas grandezas físicas na classificação. Qual é a classificação? Grandeza física escalar e grandeza física vetorial, ok? A grandeza física escalar é o tempo, é a temperatura, é o volume, que são grandezas que podem ser facilmente medidas e facilmente interpretadas usando um número seguido de uma unidade física, no caso a temperatura. Vamos lá. Se eu disser aqui que a sala que eu estou tem a temperatura de 20 graus Celsius, você entendeu, sem mais nenhuma informação, que no ambiente que eu estou é 20 graus Celsius. Então, grandezas físicas que são perfeitamente entendidas usando um número e uma unidade, nós chamamos de grandezas escalares. Agora, quando falamos de grandezas vetoriais, o exemplo é a força. Eu vou dizer assim, eu empurrei uma cadeira que estava aqui nessa sala e apliquei uma força de 0,5 newtons. Professor, mas você empurrou em que direção? Na horizontal? Na vertical? Ou você estava de frente a uma rampa? E aí, professor? Essa informação precisa ser dada. Então, quando necessita de uma informação a mais, que chamamos de orientação, você tem grandezas vetoriais. Beleza? Vamos lá. Grandezas físicas são características que podem ser medidas ou quantificadas em experimentos. O que significa quantificadas? Valor. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente uma grandeza física e o exemplo prático do seu uso cotidiano? Vamos lá. Letra A. A massa é uma grandeza que mede a quantidade de matéria de um corpo. Perfeito.
Por exemplo, a massa de uma maçã medida em gramas. Olha que moleza. Moleza demais, né? Olha aí, vou já dizer para você, olha a alternativa aí, cara, ó. Não perde tempo. Qual é a grandeza que ele está especificando? Massa. Qual é o conceito de massa? Medida da matéria. E qual é a aplicação? A massa de uma maçã medida em gramas. Perfeito. Qual é o erro da letra B, galerinha? Qual é o erro da letra B? Ó, a temperatura é uma grandeza que descreve a velocidade de um corpo. Não. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Mede o grau de agitação das moléculas do corpo, ok? Não a velocidade de um corpo. O outro erro, a temperatura de um copo de água medida em metros por segundo. Pessoal, metros por segundo é velocidade. Velocidade média escalar, ok? Letra C. O tempo é uma grandeza que mede o espaço entre dois eventos. Mede o intervalo de tempo entre dois eventos. Por exemplo, o espaço que leva para ir ao trabalho medido em segundos. Meu amigo, quem mede espaço é vetor de deslocamento, é distância percorrida e não tempo. Tempo cronometra o tempo. Ele determina o intervalo, quantos segundos você gastou, quantos minutos, quantas horas. Beleza? A letra D. Massa é uma grandeza relacionada à energia do sistema. Por exemplo, o valor da energia da bateria de um automóvel medida em joules. Gente, a energia do sistema depende da massa, mas não é o conceito. Massa não é medida pela energia do sistema. Mas a energia de um sistema, a energia cinética, por exemplo, depende da massa. Só que a massa é uma grandeza invariável e a energia pode sofrer variação. Beleza? E joule não é unidade de energia não, meu povo. Joule, não é unidade de tempo não. Joule e nem de massa. É unidade de energia. Distância é uma grandeza que mede a aceleração. Já começou errado. Vai terminar errado. Beleza? Ainda diz que é medida em metros por segundo. Impossível. Distância é em metros, ou quilômetro, ou decímetro e por aí vai. Tá bom? Nada de metro por segundo. Metro por segundo aqui é velocidade média escalar. Ok? Então a alternativa correta da questão número 3 é a letra A. Vamos para a questão número 4. Diz assim, ó. A questão número 4 fala de quê, pessoal? João, Marcos, Lucas e Maria são grandes amigos que adoram medir distâncias de formas inusitadas. No fim de semana, João decidiu calcular a distância de sua casa até a casa de cada um de seus amigos. Mas ele usou múltiplos e submúltiplos do metro. Gente, seguinte. Múltiplos e submúltiplos do metro. Quem são os múltiplos e submúltiplos do metro? Múltiplo está acima. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Submúltiplos está abaixo. Decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Então, quando você vai montar uma análise de distância, como o João decidiu fazer usando 3 unidades diferentes, quilômetro, centímetro e milímetro, você primeiro tem que padronizar. A melhor coisa que você faz é colocar tudo em metro. Porque você tem um múltiplo, você tem 2 submúltiplos, que dá pra gente chegar lá numa boa. Então a primeira conversão, quando ele diz que a distância entre a casa de João e a casa de Marcos são de 8 quilômetros. 8 quilômetros, gente, corresponde a 8.000 metros, porque esse prefixo K multiplica cada metro por 1.000. Se são 8 quilômetros, aí multiplica o 8 vezes 1.000, que nós chegaremos em 8.000 metros. Ok? A segunda conversão é a distância da casa de João à casa de Lucas. Foi 6.500 centímetros. Galera, de centímetro para metro é submúltiplo. Você não multiplica, você o quê? Divide. A vírgula volta 2 casas para a esquerda. Então não é 6.500. Serão 65 metros. Não esqueça. A terceira conversão é quando você vai transformar milímetro para metro. De milímetro para metro, você vai dividir por 1.000. Então a vírgula vai voltar 3 casas e eu terei 80 metros. Agora, com as unidades todas iguais, você já pode ajudar
o João a descobrir quem mora mais longe. Ficou óbvio, né? Quem mora mais longe da casa de João é o Marcos, que mora a 8.000 metros da casa de João. Olha, conselho do professor Wendel Marques. Não esqueça essas unidades. Não esqueça, pratique. É importante. Pelo menos até o Enem, dependendo da área que você vai precisar, você tem que praticar. Porque são grandezas que a gente utiliza até a 3ª série. Não tem jeito. E lá no ensino médio, dependendo da área, você também vai precisar. Não pode descartar de imediato, tá bom? E até fundamental, né, gente? São coisas fundamentais que facilitam até o entendimento de ações cotidianas. Beleza? Para frente. Bora para a questão número 5. Você está em uma feira de ciência e um amigo te fala: a distância que percorri até o stand de física foi de 300 blocks. Blocks? Você curioso? Pergunta o que é blocks e ele te explica que um blocks equivale a 10 centímetros. Olha a regrinha de 3. Ele está dizendo que a cada bloco percorrido eu multiplico por 10 para descobrir a distância em centímetros. Qual das alternativas representa a distância percorrida em uma unidade adotada no Sistema Internacional de Medidas? Meu povo, o que você vai fazer? Você vai converter de blocos para centímetro. Ah, professor, está ali a resposta. Só tem 1 em centímetro, essa é a resposta certa. Não. Veja que no final ele diz assim, ó, em uma unidade adotada no Sistema Internacional de Medidas. O centímetro pode ser, o metro pode ser, o quilômetro pode ser e o milímetro também, tá? Então você primeiro vai fazer as conversões. Então vamos lá. Vamos destacar logo primeiro a relação, é importante quando você fizer o quiz aí destacar e perceber essa dica. Agora nós vamos para a parte matemática, ó. Se um blocos equivale a 10 centímetros, 300 blocos, 3.000 centímetros. Tem essa opção ali? Não tem. Então não pode ser nenhuma unidade de centímetros. Beleza? Só que 3.000 centímetros dividido por 100 dá 30 metros. Olha ali a resposta, ó. 30 metros. Então, se eu quiser fazer essa conversão para metro, de centímetro para metro, você divide por 100. Volta a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Para você chegar na resposta correta. Vou até chiar agora, ó. Resposta correta, 30 metros, beleza? Então tá aí a resposta, ó. O aluno de física da SEDUC não pode errar isso aí, 1ª série. Nós não podemos errar essas conversões básicas, ok? Capricha aí, você e seu professor, ó, que eu tenho certeza que vão sair feras em conversões de unidades. Além dessas conversões, nós temos unidade de área, unidade de volume, que é bom você falar com o seu professor também. Notação científica, ordem de grandeza, são coisas importantíssimas para nós também. Até o Enem não tem como escapar não, viu? Tem que usar, tem que fazer valer, tem que caprichar na memorização disso aí, beleza? Vamos agora para a nossa questão número 6, a última questão do quiz. Durante uma aula prática, os alunos recebem o desafio de medir diferentes distâncias em campos de esporte, sempre utilizando o Sistema Internacional de Unidades. João foi encarregado de medir o comprimento do campo. Marcos ficou com a tarefa de medir a espessura das marcações feitas no campo. João sabia que a distância que ele precisava medir seria consideravelmente longa, enquanto Marcos percebeu que a medida que ele deveria registrar seria muito menor. Ambos ficaram em dúvida sobre qual unidade utilizar para registrar suas medições de maneira correta no caderno. Agora, ajude João e Marcos a escolher as unidades mais adequadas para registrar suas medições conforme o sistema de medidas internacional de unidades. Marque a alternativa que apresenta as unidades corretas que João e Marcos devem utilizar em seu caderno para registrar suas medições. Vamos lá, gente. João ficou encarregado de medir o comprimento do campo. Marcos de medir a espessura das marcações. João sabia que a distância que ele precisava medir seria longa. Marcos sabia que a medida que ele deveria medir seria muito menor. Galera, distância, espessura. Ó, distância, espessura, medida de comprimento. Medida de comprimento, nós temos quilômetro, metro, hectômetro, decâmetro, centímetro, milímetro. Então vamos lá, ó. Veja,
Alternativa A. João deve registrar em metro e Marco em centímetros. Letra B. João deve registrar em quilômetro e Marcos em milímetro. Letra C. João deve registrar em metros e Marco em metros. Letra D. João deve registrar em milímetro e Marcos em centímetros. E letra E. João deve registrar em metros e Marcos em milímetros. Gente, no sistema unidade, no sistema internacional de medida, a grandeza, comprimento tem como unidade padrão metro. Metro. Lógico que ela tem múltiplos e submúltiplos. Mas a unidade padrão é o quê? Metro. Então a resposta correta qual é, gente? Resposta correta qual é? Letra C. Resposta correta, letra C. Então, meus alunos do SEDUC, quero agradecer imensamente essa oportunidade. Espero que vocês, ao perceberem, ao começarem a ver mais vídeos comentando o quiz, vocês possam engrandecer o seu estudo, fortalecer a base, porque vocês vão chegar forte na terceira série. Valeu, forte abraço, professor Wendel Marques. Tamo junto, cara.